Ele é heterogêneo. Tem várias facetas dentro de um grupo. Várias só. Cada um é cada um. Nós aqui, cada um tem o seu jeito. Certo? Nós somos um grupo aqui, mas cada um tem o seu jeito. E a gente, e você comanda o programa, William, você sabe como lidar com a gente. Você sabe como explorar o potencial nosso na hora certa. Isso é um grande talento seu. Esse é um grande mérito seu. E o Renato faz isso no Flamengo. Sabe uma grande vantagem do Renato? Ele foi um jogador extremamente, no sentido do extremo mesmo, extremamente difícil no trato. Ele Sim. Era um cara difícil de trato. Pergunta para os técnicos dele como era duro. Embora ele tenha se dado muito bem com muitos técnicos ao longo da carreira, né? Valdir Espinosa foi como um pai para ele. Mas ele era muito difícil. Então ele tem o conhecimento, ele tem a psicologia, a psique do cara difícil, do cara mais extremo. Isso é muito bom para ele como técnico, porque volta e meia ele chama esse negócio do eu sei como é, eu também não gostava de sair, eu também queria atacar quando o técnico queria eventualmente que eu voltasse, eu também resmungava, era rebelde. Então ele usa isso a favor dele agora. Agora que ele está no chamado cargo de direção, ele tem todo o conhecimento, aquele conhecimento mais ou menos do pai, né? Que dá risada quando o filho tenta enganar, fala assim, não queira me enganar, eu já fiz muito isso com o seu avô. Eu sei direitinho qual é a sua. É isso. Então, o Renato tem esse domínio, entendeu? Em relação ao Gabigol, é muito isso. Ele era o Gabigol dos anos 80, mal comparando no sentido da rebeldia. É isso, ele sabe o atalho. E não é ser melhor. E não é ser melhor ou pior, né, Celso? Porque eu acho que também tem muito de tempo, porque o Renato também sofreu minimamente com isso no seu início de carreira como treinador. O Rogério é um cara, vamos dar nome aqui ao que a gente está debatendo. O Rogério é um cara que está começando a sua jornada, ainda que já tenha alguns anos. Teve problemas com situações de vestiários, nomes mais pesados, comportamento mais polêmicos. Talvez daqui a algum tempo, o Rogério também, que não foi dos caras mais fáceis de lidar em vestiário e época de jogador, talvez daqui a algum tempo ele também amadureça esse ponto de vista. O Renato amadureceu esse ponto. E hoje ele consegue lidar melhor, olhar ali no espelho e ver como o Celso falou, né? Eu fiz isso lá com seu avô, segura, senta aqui. Não tem que ser mais malandro que a malandragem. Eu acho que é um pouco por aí. Mas diga, William, você puxou aí. Não, eu quero falar o seguinte aqui com vocês, porque a gente tá 1h10 aqui falando do Flamengo, e eu fico imaginando... Opa! Abre aí o pessoal, isso. Eu fico imaginando o Silvinho agora, a gente chegou a falar disso, Pascoal chegou a tocar nesse ponto. Eu fiquei, porque no domingo tem Corinthians e Flamengo. Então, foi com o Dome e o Mancini, foi 5-1. Tem uma mensagem de fé pro corintiano depois, viu? Ah, boa. Mas assim, a mensagem que tá rolando na internet, professor, ela não é muito de fé não, viu? Tem um memezinho aí rolando na internet. Pode ser, né? Eu acho que é esse aí, ó. Pode ser, né? O negócio tá meio complicado, tá assustando um pouco. Tá assustando um pouco aí, né? Porque por onde passa, né? Não tem moleza, é sangue ali, ó. E aí tá carregando ali para abrir a portinha do Corinthians. O professor, o senhor tá rindo, né? O professor, o que fazer, hein? O que o Corinthians pode fazer com o Flamengo, professor? Segurar. Tentar Como é segurar. Que é? Segurar. Dá? Tentar 90 minutos tem como segurar esse ímpeto todo? Eu vou dizer uma coisa pra você. Hoje de manhã eu fiquei pensando que mensagem de fé eu poderia passar pro Corinthians. Meu, professor já mensagem de fé. Professor já viu, tá vendo, né? Professor já tá. Eu achei aqui nos meus alfarrábios. Eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Vamos ver se vocês conseguem enxergar direito. Estão lendo aí? Fala aí, professor. Opa! Sim, claro. Sabe o que é isso aqui? O que é, professor? Quando a gente fazia a revista Placar, primeiro que esse não é o primeiro, nem será o último jogo impossível da vida do Corinthians. O Corinthians já ganhou muito jogo impossível, como já perdeu também. O jogo do Fluminense com o Maracanã agora, em 76 era impossível. Lembra? Não, então, por exemplo, só um caso, né? Tem um monte. Lembrando, era impossível. Aliás, acho que você acha mais jogo legal impossível que o Corinthians ganhou do que jogo legal possível que ele ganhou. O Chelsea no Mundial era mais impossível? Era difícil também. Era difícil. Acho que tanto é mais impossível. Acho que tanto quanto. Guardadas as proporções, mas
Mas isso aqui tem uma história. Isso aqui a gente fazia a revista Placar, e no Paulista de 91, o São Paulo tinha ganho a primeira de 3-0, né? Com 3 gols do Raí. Foi. Então, naquela época, a gente tinha que fazer 2 pôsteres. Porque a gráfica jogava na hora ali. Então, você tinha que deixar um pôster pronto para a eventualidade do Corinthians ganhar o jogo e a prorrogação. E aí nós fechamos. E tanto que isso não é a revista, isso é uma Xerox, né? E esse título é do Juca Kfouri. Porque durante a semana inteira se falava que era impossível o Corinthians ganhar no jogo e na prorrogação. E aí o Juca teve a sacada, falou, se o Corinthians for campeão, vamos dar o título impossível ao Corinthians. É claro, o Corinthians não foi campeão, foi 0-0, o pôster saiu esse aqui do São Paulo. É todo mundo freguês, tricolor mais uma vez. Peraí, professor. Então você estava tentando buscar alguma coisa para mostrar para o torcedor impossível ao Corinthians e tal, mas no final não deu certo. O que você está querendo dizer? Tem que acreditar. Dessa vez não deu. Dessa vez o impossível não se tornou possível, é isso? O impossível não foi viável. Já diria o Vicente Matheus, o impossível não é fácil. Agora, o impossível não é... É por isso que é legal quando acontece o impossível. Como é que é isso aí? Claro que a possibilidade do Flamengo ganhar... A possibilidade do Flamengo ganhar é enorme. É muito mais perto dessa charge aí. Agora, futebol não é jogo que se ganhe antes. Não é jogo que você faça a tabelinha de 5, 6, 7, como tá a charge da morte entrando lá nas portas. Eu acho que dessa vez, se o Silvinho entrar com os 3 volantes, ninguém vai criticar, a Corinthianada não gosta dos 3 volantes. Meu filho Daniel, então, fica louco. Mas dessa vez, se ele entrar com 3, acho que vão criticar porque vão querer 4. A prioridade é segurar, é fazer o jogo. Leva o jogo e vamos ver no que dá. É futebol. Tem que apostar no fator futebol, tem que apostar no fator Corinthians, que essa brincadeira do impossível ao Corinthians. O Corinthians é um time de pegada justamente para esse tipo de jogo. Agora, pode não acontecer nada disso. O Flamengo pode repetir a tabelinha. Se fosse uma análise do nosso site lá, como é que chama lá? O 458, 67. 538. Então, o 538, pelos algoritmos, tá mais para o Flamengo. Agora, eu particularmente acho o seguinte, quanto mais se fala que vai ser goleada, menor a possibilidade de sê-la, porque do outro lado há profissionais que estão trabalhando também com essa realidade.